Check, check. Boa noite, irmãos. Para aqueles que nos assistem, boa noite. Para aqueles que estão aqui, né? Boa tarde, né? Nós estamos um dia tão gostoso, assim, diferente, escurecendo já um pouco tarde, embora nosso culto também não é mais às 7h30, nem às 8h, então é às 7h, nós já estamos aí excedendo 5 minutos. Nós vamos orar, buscar aqui a presença do Senhor e vamos levantar as nossas vozes ao Senhor, vamos cantar a equipe de louvor aqui, e que Deus possa estar abençoando a você que está nos assistindo pela internet, e todos vocês que estão aqui, que Deus também esteja abençoando alguns irmãos que ainda estão a caminho. Vamos orar. Deus querido, nós te louvamos, ó Senhor, porque Tu nos concede, ó Deus, nesse primeiro dia da semana, no findar do dia, podemos aqui com os nossos irmãos, podemos reunir em Teu nome para juntos podermos louvar o Teu nome. Por isso, Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha, ó Deus, estar presente aqui para tirar de nós tudo aquilo que impede de termos uma comunhão perfeita com o Senhor. Receba, ó Deus, nesta hora, os nossos louvores. Que o que sair da nossa boca aqui, ó Deus, saia do mais profundo também do nosso coração, para chegar até o Teu trono de graça, como oferta dos Teus filhos, Senhor. Pai querido, abençoe todos aqueles que sintonizaram conosco através da internet. Que o Teu amor, ó Deus, possa também alcançar essas vidas. Seja nossos amigos, seja aqueles que por curiosidade ligaram e sintonizaram conosco, que eles possam, ó Deus, através daquilo que expressarmos aqui, possam ter um encontro com o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar. Vamos ficar de pé, irmãos. Louvar o Senhor. Estes são dias de Elias, pregando a palavra de Deus. E estes são dias de Moisés, justiça reinando outra vez. E estes são dias de hoje, o mundo vive em escravidão. Nós somos os pregadores, anunciando a volta do Rei. E Ele vem, brilhando como o sol, voando como as nuvens. A trombeta posso ouvir um grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Estes são dias de Ezequiel, os ossos voltaram a viver. E estes são dias de Davi, erguendo um templo de louvor. E estes são dias de seita, os campos já brancos estão. Nós somos os trabalhadores realizando a colheita final. E Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta
ouvir um grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. E Ele vem brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir um grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Declare: não há Deus como Jeová. Não há Deus como Jeová, 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 não há Deus como Jeová. E Ele vem brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir Um grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. E Ele vem brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir Um grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Amém. O Senhor vem para buscar a sua igreja, amém? Amém, Senhor. Exaltado nos céus. Ele exaltado, exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, Glorifica seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado no céu. Ele é exaltado, exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado nos céus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado nos céus. Ele é exaltado, exaltado nos céus. Ele é exaltado, exaltado nos céus. Queremos cantar do teu amor para sempre, Senhor. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. E eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração.
levantarei as minhas mãos, e o teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor. Só a igreja declare. Cantarei teu amor para sempre, 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 cantarei teu amor para Sempre cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre. Amém. Glória a Deus. Obrigada. Irmãos, nós queremos dar as boas-vindas às pessoas que nos visitam, mas esta noite a gente só tem a presença da mãe da Dailma, que está aqui conosco. Já não é uma visita primeira vez, mas sempre é uma alegria ter conosco. Alegria maior ainda para a Dailma, né, para o netinho aí, para o genro. Estiveram aqui domingo, estavam passeando. E hoje também nós estamos um pouco desfalcados, porque tem muita gente aproveitando os últimos dias de férias das crianças, né? E o pastor Vidal também me ligou, talvez não conseguiria chegar a tempo, mas Deus esteja abençoando, né, guardando, livrando do mal, aqueles que estão viajando, Deus possa estar abençoando cada um. Nós vamos trazer aqui os nossos dízimos, as nossas ofertas. Diz a palavra de Deus, assim que diz assim, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 1. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Não com tristeza, não por constrangimento, mas com alegria. Então que você possa, ao som da música, você possa, com alegria, vir até aqui à frente e trazer os seus dízimos ou a sua oferta que você possa depositar aqui. Celebrai com júbilo, Senhor, todos os moradores da terra. Serve ao Senhor com alegria, Apresentamos a Ele com cânticos. sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a Sua fidelidade de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai as palmas, celebrai com júbilo, Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentados a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia,
Dona Gina, por favor, vem aqui na frente também. Dona Gina? Dona Gina, por favor, vem aqui na frente. Sei que a senhora está andando meio com dificuldade. Amém. Vamos continuar louvando. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir teu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir teu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel.
Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Teus olhos vão ver meu impossível acontecer. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Seus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Obrigado que o Senhor nunca falha conosco, ó Deus. O Senhor é fiel em todos os momentos, Jesus. Te agradecemos pela tua fidelidade em nome de Jesus. Amém. Isso. Os irmãos podem sentar. Eu quero, nesta noite, meditar num texto da Palavra de Deus, um texto muito conhecido. Para mim é um texto, eu acho, muito... Todos são interessantes, são importantes, mas é um texto maravilhoso. O seu conteúdo, naquilo que de ensinamento tem esse texto para nós. Embora dá para a gente tirar aqui, em média, por alto, 25 lições para as nossas vidas nesse texto. Mas eu quero me ater em algumas delas. E é o texto de Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14, o verso 22, até o verso de número 33. Todos encontraram? Amém. Diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste?
E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Que Deus nos abençoe. Deus querido, muito obrigado, Senhor, por Tu nos conceder mais uma vez esta oportunidade, ó Deus, de estarmos aqui neste local que é destinado, ó Deus, foi reservado para prestarmos culto ao Senhor. Obrigado, ó Deus, por este recinto, por este local. E te pedimos, ó Deus, a Tua orientação nesta hora, que o Teu Espírito Santo possa estar agora sondando os nossos corações, tirando de nós toda a inquietação, tudo aquilo, ó Deus, que venha barrar a nossa mente de compreender a Tua palavra. Mas sim, nós possamos ter uma mente aberta para ouvir, reter a Tua palavra e colocar em prática no nosso viver diário. Abençoe a todos que estão nos assistindo nesta hora, que eles sejam alvos das Tuas ricas bênçãos. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amados, essa história, ela é uma história amplamente conhecida, onde ela narra a história de Jesus e Pedro andando sobre as águas. São as únicas pessoas que andaram sobre as águas, foi Jesus. Eu vejo muita gente fazendo essa estripulia de querer entrar numa piscina correndo, já vi isso demais, tentando andar sobre a água. É impossível, por causa da inércia, não tem como, né? Então essa história ela é muito conhecida e também ela narra ali o temor e o medo que os mesmos discípulos, os apóstolos, tiveram quando eles avistaram Jesus andando sobre as águas. E este acontecimento se dá após Jesus ter alimentado uma grande multidão com a multiplicação dos pães e dos peixes. É uma história também conhecida no texto anterior. Após Jesus ter então alimentado esta multidão, diante de tantos milagres que Jesus estava fazendo ali, veio na mente daquele povo em aclamar Jesus, fazer dele o seu rei. Fazer dele o seu rei, fazer ali com que ele pudesse ser o rei de Israel. Mas Jesus sabia que aquilo seria um movimento catastrófico, seria um movimento perigoso. Eles seriam presas fáceis para os soldados romanos. Não era uma coisa simples. E o mestre, ele se compadecia. Ele valorizava a vida daqueles homens, daquelas mulheres, daquelas crianças que ali estavam. Ele sabia que se isso elevasse adiante essas coisas, da qual eles queriam, poderia ser um problema sério. Além disso, Jesus deixa bem claro, queria deixar bem claro, que o reino dele não era deste mundo. Não era deste mundo. Porque se fosse, então ele iria no motim daquele povo, na onda daquele povo, fazendo com que ele se tornasse realmente o rei de Israel. Jesus, vendo a intenção de fazê-lo rei, ele então apressa, ele fica apressado em falar com os discípulos: olha, entra no barco e vai em frente. A Bíblia diz que Jesus o impeliu, Jesus quase que obrigou eles a entrar no barco. Com certeza eles não gostaram muito, porque, poxa, agora é a nossa vez. Esse tanto de gente, nós não vamos ter essa chance mais de reunir tantas pessoas no mesmo lugar. A Bíblia diz que era mais de 5.000 pessoas. Então não é fácil você colocar 5.000 pessoas ou mais, no mesmo lugar. Então, com certeza, os apóstolos ficaram achando ruim, porque era a chance deles trazer Jesus como rei, voltar ao reinado de Davi novamente, estabelecer o reino de Deus aqui, agora é a nossa chance. Mas Jesus, então,
compreendendo a mente deles, sabendo da mente deles, sabendo que Jesus é onisciente, eles sabiam o que poderia acontecer, então eles implicam, olha, vai, não tema comigo, entra no barco, vai para o outro lado. Então, ele manda que eles entrem, e ele entra para esperar eles do outro lado. Após Jesus, então, retirar-se para o monte das bem-aventuranças, aí ele permanece só. Veja bem, Jesus sendo Deus, ele sente no desejo de orar, de estar a sós com Deus, de falar com o Pai. Jesus sendo Deus, ele poderia resolver tudo numa simples palavra, mas ele tinha o desejo de orar. Os irmãos lembram da pregação que eu fiz aqui, um domingo desses, que eu falei de Getsemane? Tudo aquilo ali começou pela falta de oração. Eles não oraram quando as tentações chegaram, as provações chegaram, eles agiram na violência. Jesus nos dá essa lição, orar, buscar o Senhor. Então ele sentia no desejo de orar, olha, vocês vão para o outro lado enquanto eu vou despedir a multidão. E se o irmão for pensar do tempo da hora que eles mandam os discípulos entrar no barco, e ele vai orar, ele ora muito tempo, cerca de uma vigília ou 2 vigílias do tempo. Porque a palavra diz que na 4ª vigília da noite é que ele foi ter com os discípulos, já chegando, quase amanhecendo o dia. Diz aí no verso 22, logo a seguir. Quando a palavra diz logo a seguir, é por quê? Porque ele tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães. Estava aquela multidão, aquele alvoroço todo, achando aquilo maravilhoso, aquele milagre extraordinário. Então diz aí logo a seguir, depois da multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes, onde ele alimentou mais de 5.000 pessoas, e ainda diz a palavra que sobraram mais de 12 cestos cheios. Então eles estavam perplexos, boquiabertos com aquele milagre tão extraordinário de Jesus. Então ele compeliu os seus discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Entendemos no texto que os discípulos seguiram a ordem de Jesus e embarcaram e partiram de Tiberiade, deixando um barco para Jesus na esperança de que eles o alcançassem mais tarde ou mais à frente. Se os irmãos quiserem ver, vai em João capítulo 6, versículo 22, está lá, onde Jesus tinha um barquinho para ele. Eles deixaram um barco para ele na beira do mar, na esperança de que ele depois pegasse esse barco e fosse ao encontro deles. E fez-se noite, escureceu e caiu então a madrugada. Por mais que esperassem, já estavam atônitos, não avistavam o barco do mestre. Primeiro porque já estava escuro, e as ondas estavam impelidas. Eles não viam o barco do mestre se aproximar. Já tinham navegado cerca de 25 a 30 estádios, quer dizer, cerca de 5,5 km ou 6 quilômetros da costa. Se os irmãos for andando comigo, passeando por essa história, por essa narrativa tão bela, os irmãos vão perceber, são 5 quilômetros ou 6 quilômetros dentro d'água. Naquele tempo, hoje, cerca de 10, 15 quilômetros, você já enxerga o clarão da cidade, mas naquela época não, só havia escuridão, mais nada. E o vento começava a soprar forte. As ondas se elevam. E os discípulos, como pescadores experientes, Pedro conhecia aquilo ali como ninguém.
Pedro nasceu ali, Pedro viveu, cresceu ali, vivia ali, pescando para cima e para baixo, atravessando para lá e para cá, porque nós sabemos que não é um mar, um Atlântico, é um lago. Então, é cheio de montanhas do lado, e o vento entra ali, não tem como sair, aquilo toca um redemoinho, né? E o barco era açoitado de um lado para o outro. Pedro estava acostumado com isso. Quantas e quantas vezes Pedro enfrentou dificuldade ali? Quantas e quantas vezes? Porém, a força do vento e o mar ameaçavam afundar o barco em que eles estavam. Tamanha era a força do vento. Talvez coisa que Pedro nunca tinha presenciado. Eu estou tão acostumado com isso aqui, fica tranquilo. E o negócio foi só apertando, e a coisa foi ficando feia para o lado dele. Né? Foi ficando feia, eles estavam esperando que Jesus viesse, remando o barquinho, e nada de Jesus. Diz que a palavra de Deus que por mais ou menos de 3 a 6 horas da madrugada, no pior momento, quando eles estavam atônitos, chega Jesus caminhando sobre as águas. Eles estavam esperando Jesus, que Jesus viesse remando aquele barquinho. Eles não tinham outra forma. Porque se eles haviam deixado aquele barco para ele lá, com certeza, na mente deles, eles olhavam para aquela escuridão e aquela onda toda, e aquele vento soprando, quase arrancando o cabelo. Esse não era o meu problema, porque eu nem tenho. Né? E ali eles, loucos da vida, e olhando, cadê Jesus? Cadê Jesus? Esperando que Jesus viesse, remando aquele barco, né, e contra aquela tempestade toda, e vento para lá, e onda para cá, e subindo. O barco de Pedro e dos apóstolos estava quase indo a pique, quase afundando. Imagina a cena, Jesus no meio daquela tempestade, remando aquele barco. Imagina. É assim que os discípulos estavam esperando, que ele viesse desse jeito. É óbvio. Não há outra forma. Eles estavam esperando assim. E eles se apavoraram quando vê aquele vulto. Tinha jeito de ser Jesus. Parecia coisa de Jesus. Era algo que só Jesus podia fazer. Mas a Bíblia diz que eles não reconheciam. Não reconheceram. Quando nós olhamos para nós mesmos, quando nós olhamos para as dificuldades, achamos que nós somos o tais, né? Aqui é assim, eu estou acostumado com isso, e eu seguro daqui, segura de lá, e você quer enfrentar tudo sozinho. Muitas vezes Deus vira um fantasma na sua vida. Jesus passa a ser um fantasma. O verso 26, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, diz a palavra que eles ficaram aterrados. Sabe o que é ser aterrado? É enfiar para dentro da terra, embora lá o texto, né, fala aterrados, mas é de terror, de temor, de medo. Ficaram aterrados, né, atemorizados, e exclamaram. No começo, olha só, eles falaram, é um fantasma. É um fantasma. Imagina que medo. Já estavam com medo. Já estavam, né, prestes a afundar. Acostumado com tudo aquilo, mas aquilo fugiu do controle. Mas depois, a palavra de Deus diz que eles gritaram. Né? Imagina que coisa engraçada, né? Patética. Nós gritando de medo. Ter medo é uma coisa, mas você expressar, gritar de medo é outra coisa. Me lembro quando eu era criança, a gente morava na roça, e houve uma ventania, e a gente morava em casa que você via de um lado para o outro, era casa de madeira. Acho que aqui ninguém nunca morou em casa de madeira, né? Para ver de um lado para o outro. E as árvores ficavam assim quase que deitando, encontrando as suas copas. E nós pensamos, agora o rancho vai voar com a gente e tudo aqui dentro. E a gente era menino, começamos a ficar com medo, mas
O medo tomou conta de nós quando a gente viu meu pai ajoelhar no chão, orar e pedir a Deus e clamar e gritar de medo. Aí nós ficamos com medo mesmo. A coisa está ficando feia. Porque, né? Meu pai, que era o nosso fortaleza ali, está fazendo isso, então já era. Imagina, aqueles homens acostumados, homem de coragem, com aquela gritaiada toda. Medo, porque Jesus era como um fantasma para eles. De modo que não esperavam o mestre caminhando sobre as águas. Como já disse, eles estavam na expectativa de avistar Jesus no barco que deixaram para ele. Esperavam que ele os alcançasse dentro dos preceitos do formato humano. Era isso. Vim remando o seu barco. Vim também sofrendo naquela tempestade, não importa, mas ele vai vir pelos preceitos humanos. Mas o mestre veio de uma forma própria de Deus. Não é maravilhoso isso? Ele vem de uma forma própria de Deus. Ele não vem assim como eu quero, como eu penso. Isso acontece com a religião, que muitas vezes tenta ajudar Deus. E dão um formato para ele. Estabelecem a forma como ele deve agir. Como é que ele tem que agir? O vestem com um tipo cultural. Traçam dele um estereótipo. Calculam até o modo operante, de forma a não reconhecê-lo. Traçam para ele todos esses tipos. Até o modo operante. O barco em que estavam os discípulos representa os recursos materiais desta vida. Eles estavam num barco. Eles estavam no real. Agora, caminhar sobre as águas era uma coisa irreal, somente na palavra de Deus, quando você confia. Por que duvidaste? É a pergunta. Quando você passa a confiar na palavra de Deus, quando você ouve a palavra de Deus, então tudo pode ser irreal, mas passa a ser fundamento, passa a ser chão para você. Mas você precisa confiar na palavra de Deus. Por que duvidaste? A maneira em que a gente vê as pessoas agindo hoje, agem assim, duvidando de Deus. Porque o modo como que as pessoas vivem, como nós estamos aí já séries de mensagens no boletim, discípulos não aprovados. Por quê? Porque estão preocupados com as coisas deste mundo, com as coisas, com o barco desta vida, com o conforto, com o bem-estar, e deixa de ouvir a palavra de Deus. Pedro, porém, desce do barco para andar sobre as águas. Ele desce do barco, ele sai da sua zona de conforto, que até então também não era conforto, mas ele estava no real. Ou seja, ele deixa os recursos humanos e materiais e passa a confiar somente na palavra de Jesus, que chamou a caminhar também sobre as águas. Se és tu, Senhor, manda que eu vá. E que Jesus diz para ele, então vem. E ele disse, vem. O verso 29. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Você quer ir ter com Jesus? Você quer ir ter com Jesus? Então, meu amigo, desça do barco. Sai da sua zona de conforto. Passa a confiar na palavra de Deus. Passa a confiar naquilo que Deus pode fazer por você. Ele não é homem para mentir. Entretanto, no meio do caminho, Pedro deixa de dar a sua atenção para Jesus. Por que duvidaste? E passa a se preocupar com o vento. Passa a se preocupar com as coisas
né, das intempéries do tempo, com as circunstâncias do momento, que o vento soprava forte, e com as altas ondas do mar, Pedro então enche-se de medo e começa a afundar. Lembra de um corinho que nós cantávamos, com Jesus no barco, tudo vai muito bem? Com Jesus no barco, tudo vai muito bem. Agora aqui era um teste, uma prova muito maior. É sair do natural, é sair da zona de conforto e confiar na palavra de Deus, é andar sobre as águas. Somente na palavra de Deus, confiando na palavra de Deus, você pode transpor essa situação. Caso contrário, meu amigo, você vai ficar nessa zona de conforto e vai ser chamado de servo infiel, de servo não aprovado, de discípulo não aprovado. É assim mesmo que acontece. Ele diz para ele, por que duvidaste? Estendeu a mão e diz para ele, ó homem de pequena fé, por que duvidaste? Agora eu te pergunto nesta noite, faço a mesma pergunta, por que você duvida? Porque você está, às vezes, apegado nas coisas materiais, na zona de conforto. Nós temos que aprender, irmãos, a confiar na palavra de Deus, não para vencer somente, mas para perder também. Há uma tendência natural de buscarmos proteção em recursos materiais que nós conhecemos. Nós preocupamos com a nossa aposentadoria. Não é errado isso. É natural. Muitas vezes ficamos presos à materialidade. Temos medo de nos arriscar no mundo da fé. O que é que nós estamos fazendo aqui? Estamos exercitando a nossa fé. Ou somos um bando, ou um mero grupo de pessoas que não tem o que fazer? Não. Eu creio que o que nós estamos fazendo aqui é buscar a presença de Deus, é estar em comunhão. Eu venho buscar aqui algo para mim gastar lá fora. Eu não posso querer para mim, mas o que eu tenho, eu dou. Dividir, dar. É difícil vencer a dúvida. Você fica com dúvida. Você passa a duvidar. Ficamos preocupados com isso. Não arriscamos no mundo da fé. Conta-se que de um exército, o comandante chega para o exército e diz, olha, nós temos um inimigo muito poderoso e nós precisamos lutar contra esse exército. E nós sabemos que a nossa força é pouca, e eles são numerosos, são fortes. Mas o comandante, então, diz, o que faremos? Então o comandante pegou uma moeda e disse para eles, olha, jogarei esta moeda para cima. Se ela cair com a esfinge de um leão, é sinal que nós vamos ganhar a guerra. Vamos ser vitoriosos. Nós destruiremos e daremos o combate. Ou então, meu amigo, se cair com a outra parte, nós vamos dar o caso por encerrado. Nós vamos perder mesmo. Vamos dar a guerra por perdida. Diz que eles unanimemente aceitaram a proposta do comandante. Todos eles concordaram. E ele então joga a moeda para cima, quando a moeda caiu, estava com a esfinge do leão. E o comandante disse à tropa para se prepararem, porque a sorte estará lançada, indicando que eles venceriam a batalha, independentemente se o outro exército fosse mais numeroso ou mais poderoso do que eles iam vencer. Quando eles foram, lutaram, ganharam a batalha, foram vitoriosos e trouxeram ainda os despojos. E quando eles estavam comemorando a vitória, né, ali, está naquela festa toda, rindo,
né, porque era uma vitória impossível. Eles estavam todos felizes. Então agora o comandante chama eles, o exército, e disse: agora eu mostrarei para vocês o outro lado da moeda. Toda a tropa se reuniram e viram a moeda. Ela tinha a efígie do leão de ambas as partes. Então ele grita: mais vale um soldado animado para a peleja do que 100 soldados desanimados. Você precisa estar animado. Nós somos um grupo pequeno. É bem verdade que somos um grupo pequeno. Somos comparado talvez com uma carta de Judas. Ela é bem pequena, mas ela teve o seu lugar no cano sagrado. Esta igreja também tem, em nome de Jesus. Você não pode deixar por menos. Exerça a sua fé. Lance a sua fé no Senhor Jesus. Você também pode transpor as dificuldades. Mas nós nos deparamos com as dificuldades e a tendência nossa é desanimar, porque o vento sopra. As dificuldades, ela bate na nossa porta. A circunstância, ela vem para mim, para você, seja para quem for, não importa se você tem dinheiro ou não tem, ela vem de uma forma ou de outra. Meu amado irmão, minha amada irmã, a você também que nos vê pela internet, nunca perca o ânimo. Nunca perca o ânimo. Pois Jesus diz, a palavra tão simples, né? Mas de grande significância. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 13, tudo, não é uma coisinha, não, só posso isso, só posso aquilo. Não, ele disse, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Jesus, ele é o Emanuel. O que quer dizer isso? É o Deus comigo, é o Deus contigo, é o Deus conosco. É o Emanuel, ele é o Deus conosco. Sem a presença de Deus, o homem não passa de palha que o vento se dispersa. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele nos deu o exemplo. Jesus, quando você vai ler a história de Jesus, em todos os momentos, Jesus estava orando, buscando a presença de Deus, do Pai. E nós? O que nós fazemos? Jesus é o Deus conosco, é o Emanuel, é o Deus presente. Deus disse a Moisés que guiaria o seu povo no deserto, pois a sua presença sempre estaria com o seu povo, e a presença de Deus está conosco, porque é a promessa de Deus. Não desanime, tende bom ânimo. Agora, quando você fala de ânimo, as pessoas estão mais com o ânimo dobre, né? Desanimadas. Quando tem ânimo, é dobre. Depois que os discípulos gritaram de medo, a segunda palavra de Jesus foi: sou eu. Então Jesus está dizendo: tem de bom ânimo, sou eu. Jesus está sempre dizendo para nós: tem de bom ânimo, eu estou contigo, eu estou com você. Faça a tua parte. Agora nós não queremos descer do barco nunca, para dar um passo sobre as águas. Jesus está dizendo para você: tem de bom ânimo, sou eu. Não temais. A palavra não temais aparece 365 vezes na Bíblia, uma vez para cada dia do ano. Todo dia. Não temais, não temais. Não fique com medo, não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Credes em Deus, confia em Deus. Mas também você precisa fazer alguma coisa. Você precisa descer do barco. Não temais. Quem deseja andar sobre as águas precisa derrotar o medo todo dia.
Muitas vezes, né, nós temos medo, mas muitas vezes é dúvida. Por que duvidais? Pedro somente saiu do barco depois de ter sido encorajado por Jesus. Se és tu, Senhor, manda que eu vá. Então vem. Quando começa a afundar, ele diz, por que duvidaste? Por que Pedro começou a afundar? Porque ele olhou para ele, eu conheço isso aqui mais do que ninguém. Ele esqueceu que Jesus conhecia mais do que ninguém aquele mar, porque ele era o criador de tudo. Ele criou tudo aquilo. Ele conhecia a profundeza, ele conhecia os peixinhos, peixão, ele conhecia tudo. Então, muitas vezes nós achamos que conhecemos tudo. Está tudo sob o controle. Eu domino isso aqui, comigo mesmo. Comigo não tem problema não, eu domino bem isso aqui. Mas ele esqueceu que Jesus conhecia mais do que ele. E ele então pôde experimentar do grande poder de Deus. Quando ele passou a confiar, ser encorajado por Jesus, ele pôde então experimentar esse poder de Jesus, e ele caminhou também sobre as águas. O mestre mostrou que o barco, isto é, o recurso ou sem recurso, ele é Senhor de tudo e pode nos fazer andar com ele sobre as águas. Você tenha ou não tenha recurso, ele é Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas. Ele pode te fazer caminhar sobre as dificuldades e problemas que você tem enfrentado. Nós encontramos dificuldades em todos os momentos da nossa vida. Para nós encontrarmos com a encrenca, nós não precisamos nem sair de casa. Ela vem. Encrenca é o que não falta. Problemas é o que não falta. Tem pessoas que já estão cansadas, exaustas de tanto vendaval, de tanto vento soprando contrário na sua vida, mas ele não se dá conta que Deus é todo-poderoso. Ele pode fazer você flutuar, andar sobre as águas, sobre essas dificuldades e ser vitorioso. Foi para isso que ele nos chamou. Ele não chamou nós para sermos derrotados de forma nenhuma. Chamou nós para ser vitorioso em meio às dificuldades, em meio à tempestade, em meio ao vendaval, em meio às turbulências desta vida. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Você precisa sair do barco, precisa confiar na palavra de Jesus. Não olhe para o vento, para as ondas. A nossa tendência é essa mesmo. Não precisa você ir muito longe, você começa a conversar com o irmão ou com a irmã, daí a pouco você também está no meio. Por quê? Porque as dificuldades é tanta que você entra também e começa a reclamar da vida. Olhe somente para Jesus. Olhe somente para Jesus. E eu quero concluir dizendo, quando enfrentamos uma fase difícil na vida, normalmente nós achamos que estamos só. Parece que ninguém nos ajuda, até o Senhor nos abandonou. Até o Senhor nos abandonou. Outras vezes ouvimos a voz e não conseguimos distinguir a voz de Jesus falando no nosso coração. Muitas vezes você não consegue distinguir a voz de Deus. Você vem para a igreja anos após anos, e muitas vezes você ainda não conseguiu ouvir, distinguir a voz de Deus falando no seu coração. Passa o tempo todo. Então, muitas vezes, nós precisamos ouvir, distinguir a voz do Senhor Jesus dizendo, tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Eu quero que você, nesta noite, não saia daqui desanimado. Saia com esta palavra. Jesus diz assim, tende bom ânimo. Amanhã é segunda-feira, tanta coisa para fazer, mas o Senhor vai estar comigo. Eu vou ser animado, eu vou chegar no final do dia vitorioso. Com toda dificuldade, nós somos vitoriosos. Precisamos aprender
a ser vitoriosos também na derrota, nas coisas difíceis. Não há vitória sem luta. Não tem como. Sou eu. Eu estou aqui. Não temas. Como o Senhor disse a Josué, tende bom ânimo, não pasme, nem te espante. Não fique pasmado, não fique assustado, não fique espantado. Não vai fazer como Pedro e os demais, lá, aquela gritaria de medo. Não, porque o Senhor está contigo. Vá em frente, não tenha medo das tempestades que surgirão em sua vida. Eu sei, eu estou falando na sua, mas na minha também. Nós temos vendavais na nossa vida, tantas coisas que acontecem conosco, que realmente deixa a gente desanimado. Mas Jesus diz, tende bom ânimo. E se você ficar com medo, Ele está te chamando, vem. Vem. Confia na palavra. A partir do momento que você confiar na palavra do Senhor Jesus, olhar para Jesus, tudo isso vai passar a ser chão firme, a qual você vai passar tranquilamente em chão firme, sólido, porque é a palavra de Deus que dá essa confiança para nós. Você não vai estar pisando no vento, você não vai estar pisando em areia movediça, porque a palavra de Deus, ela é a base, ela é o chão, ela é o fundamento para nós caminharmos. Se você não crer nisso, se você não andar por esse fundamento, então, meu amigo, você vai afundar. Você vai afundar. Vem, servo, pois seguro estou em tuas mãos, seguro na tua mão, não te deixo submergir. Sempre estarei contigo. Esta é a promessa de Deus, sempre Ele está conosco. Mesmo que submerjas, as mãos do Senhor te trarão à tona para andar e caminhar com Ele em segurança. Essa é a nossa esperança, de que o Deus Todo-Poderoso está seguro na minha mão, na sua mão, para que nós possamos transpor todas essas dificuldades, esse vendaval, esse mar de lama, de dificuldade que nós enfrentamos nas nossas vidas. Mas com Ele nós estaremos seguros, com Ele nós vamos chegar a um lugar seguro e calmo e tranquilo, e com toda a segurança. Ele que nos dá essa esperança para nós. Os irmãos preparou o hino para nós cantarmos? Então vamos cantar. Se o mar me submergir, o Senhor te trará à tona para você respirar. O Senhor te fará andar sobre as águas, sobre as dificuldades desta vida. Cante isso com seu coração, com toda a sua boca, com toda a sua alma para o Senhor, que Ele fará isso na sua vida, em nome de Jesus. Só se for e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és
Amém. Quarta-feira, às 7h30, nós vamos estar aqui reunidos para louvar o Senhor, para orar, buscar a presença do Senhor para as nossas vidas. Toda quarta-feira nós estamos orando por você que não vem, por você que muitas vezes está ocupado demais. Eu quero convidar você a confiar, a lançar a sua vida totalmente na dependência de Deus, confiar no Senhor. Por que duvidar? Se você duvida, é como uma onda que é impelida de um lado para o outro. Por que duvidar? Creia na palavra do Senhor, que é poderosa. Se você tem alguma necessidade, se você está enfrentando algum problema, algum vendaval na vida, algo que tem deixado você transtornado, a palavra de Deus diz para nós orar uns pelos outros, estarmos atentos, né? A oração do justo muito pode na sua eficácia. Nós queremos orar por você. Amanhã é segunda-feira, todos nós vamos estar na rua, enfrentando o trânsito, problemas diversos, financeiros, crises de todos os lados, problemas de imigração, tantas coisas que para você é como se fosse um mar turbulento. Mas eu quero convidar você a colocar isso na presença de Deus. E Ele está dizendo para você, por que duvidar? Vem. E sobre a palavra de Deus, nós vamos transpor tudo isso em nome de Jesus. Se o pastor Carlos, família, estiver nos assistindo, vai aqui nosso abraço. Estamos sentindo a falta dele, com certeza essa semana
O pastor estará voltando de viagem. Que Deus os guarde, em nome de Jesus. Esteja dando a vocês uma viagem tranquila, guardados e protegidos pelo paternal cuidado de Deus. Talvez a Jandira também está retornando de Goiânia para Belo Horizonte. Deus esteja guardando todos vocês em nome de Jesus. Nós vamos orar e o nosso culto vai encerrar ali no salão do lado, quando nós podemos ter essa comunhão uns com os outros, né? E ali também nós vamos saborear um lanche gostoso, e aí nós podemos bater um papo, conhecer mais uns aos outros, nos confraternizar uns com os outros. Vamos orar? Curva as suas cabeças. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus, o Senhor faz-nos, ó Deus, andar sobre as águas. Ó Deus, Tu tem nos ensinado a descer do barco, da zona de conforto e caminhar sobre a Tua palavra. É sobre a Tua autoridade, ó Deus, que nós queremos caminhar, ó Deus. Pai querido, nos ajude para que nós possamos, ó Deus, vencer todas as barreiras, a enfrentar todas as barreiras, todas as dificuldades, sabendo que a vitória é segura na pessoa do Senhor. Ó Deus querido, ensina-nos a não confiar, ó Deus, em nós mesmos, a não confiar, ó Deus, nas bênçãos materiais, naquilo que temos materialmente, mas confiar na Tua palavra, porque o Senhor é Criador de tudo, o Senhor nos deu para o bem daqueles que amam o Senhor e também, ó Deus, para abençoar outros. Ensina-nos, ó Deus, a receber de Ti e a compartilhar com os demais, da Tua palavra, de tudo aquilo que possuímos, que o Senhor nos deu. Deus querido, nós queremos Te agradecer pela equipe de louvor, que tem disposto, ó Deus, a tocar, a estar à frente, ó Deus, ministrando louvor aos nossos corações, e que chegue até o Teu trono de graça, com o perfume suave que sai da boca dos Teus filhos, meu Pai. Tenha misericórdia da nossa vida, ó Deus. Abençoa a vida do pastor Carlos, Senhor, nesse dia que antecede, ó Deus, a vinda dele, que o Senhor esteja abençoando, guardando e protegendo, livrando de todo mal, com ele e todos aqueles que viajarão com ele também, Senhor. Tem misericórdia, Deus, das nossas vidas. Dá-nos, ó Deus, uma semana guardados e protegidos pelo Teu paternal cuidado, porque o amor do Senhor, a comunhão de Jesus, a consolação do Espírito Santo, Ele esteja na nossa vida, com todo o povo de Deus, que estão espalhados pela face da terra, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.